Voltei. Demorou um pouquinho para voltar porque ele salva o vídeo, tá? Onde paramos? Compartilhou aí, Fer? Tá gravando, Fer? Bom, então, voltando lá, né, ao kit espetáculo, tá? Então, o valor do investimento é R$ 700, que pode ser pago à vista ou em 7 vezes no boleto, tá? Para iniciar os pagamentos agora em abril, com data de vencimento todo dia 15, tá? É, Ah, tá. Se temos alunos, a gente tem alunos que faz o jazz, faz balé, faz teatro, danças urbanas, faz mais de uma atividade. Então, esses alunos têm o custo do figurino extra de R$ 370, tá? É, e aí a gente vai tratar com essas famílias, né, que têm esse custo extra. No teatro, às vezes, alguma coisa a gente consegue, talvez utiliza, que os alunos que fazem teatro a maioria faz dança também, então possivelmente a gente já aproveita dos figurinos, né, que já vai ser usado ali para dança na apresentação do teatro. Então, isso depois a gente passa para essas famílias certinho como vai funcionar e qual vai ser as modalidades que precisa desse custo extra, né, desse figurino extra. Então, isso se aplica para quem dança mais de uma coreografia, tá? Ou tem mais de uma participação dentro do espetáculo, tá? Bom, ponto importante a gente falar sobre os ingressos, né? O nosso espetáculo, ele é um espetáculo privado, a gente não tem ajuda nenhuma, né? Recurso nenhum que venha de recursos públicos. Então, a gente faz na raça, na cara e na coragem. E a gente depende, né, da venda dos ingressos para produzir esse espetáculo. Como eu disse, gosto de reforçar, o kit espetáculo ele é para pagar os fornecedores. A gente não tem lucro algum em cima desses kits, né? Tudo é repassado para os fornecedores. E aí, com a venda dos ingressos, que a gente produz o espetáculo e com os patrocinadores do nosso evento, tá? Então, ele é a parte essencial da realização do espetáculo, contribui diretamente para a qualidade da produção apresentada ao público. E também um teatro com público fortalece a autoestima e reconhece o esforço e a dedicação de quem está no palco. Então, o ingresso ele representa não apenas o acesso ao espetáculo, mas o apoio a um projeto cultural que promove arte, desenvolvimento e conexão familiar, tá? Os alunos participantes não precisam do ingresso, mas qualquer pessoa que for assistir, tanto pais, responsáveis, convidados, tem que adquirir o ingresso para apresentação. Ai, Tassi, por que você não embute o ingresso dentro do kit? Porque são coisas separadas, né? Como eu disse, o kit, ele é para os fornecedores. Agora, o ingresso, ele é algo à parte, que a partir da venda dos ingressos, a gente consegue ver quanto que a gente consegue arrecadar para estar investindo. E uma produção dessa, pessoal, é muito caro. Não é uma produção barata, né? Para a gente... o básico que a gente precisa ter já não é barato. E a gente gosta, né, de que o nosso evento ele seja um evento à altura do que os nossos alunos merecem mesmo, né? Porque eles se preparam ao longo do ano todo para isso, tá? Então, pais e responsáveis demais convidados deverão adquirir o ingresso. Ele não está incluso no kit espetáculo. Por se tratar de um evento particular organizado por iniciativa privada e sem utilização de recursos públicos, não há obrigatoriedade legal, né, da concessão de minha entrada. Então, esse é o valor cheio que a gente cobra. E os lugares, eles são marcados e escolhidos no momento da compra. Então, isso evita aquele corre-corre de chegar correndo no teatro para pegar o melhor lugar. Lógico, se você demora para comprar um ingresso, dificilmente você vai conseguir ter os melhores lugares ali na frente. Porém, reforço, o teatro, a plateia dele é muito boa. Da onde você assistir, você tem uma boa visibilidade, tá? Eu, Tassiana, particularmente, quando eu vou em algum evento no teatro, eu não gosto de sentar lá na frente, por exemplo. Eu acho que quanto mais profundo, mais a visão geral você tem. Mas isso é particular de cada um, né? É, Então, quando você for comprar os ingressos, você já escolhe e já compra ali o lugar certo no momento da compra, tá? Desses ingressos. Então, ano passado a gente fez algo que super funcionou, que foi a pré-venda.
num sábado de manhã, a gente fez lá no Empório da Gula. Então, a gente fez uma pré-venda já dos convites. E depois a gente iniciou as vendas e abriu para convidados e tudo mais. Então, essa pré-venda mais para as famílias, né, poderem já adquirir os seus ingressos. É, e é muito importante, né? Por exemplo, a gente que dança é muito gratificante você ver uma plateia cheia, né? Um espetáculo com público, igual as crianças. Nossa, quem dançou 2 sessões ano passado. Nossa, eu vou dançar 2 vezes para 2 públicos diferentes, né? Então, isso para eles também é muito gratificante, tá? Então, reforçando, os ingressos são a parte, tá? Eles não estão incluídos no kit. E a venda dos ingressos, a gente não passa cartão, a gente pede preferencialmente que seja pago em dinheiro ou no Pix, tá? Bom, a gente também tem as cotas de patrocinadores, então, é, a maioria dos nossos patrocinadores são pais de alunos, que têm empresas, que querem divulgar o seu negócio, né? A gente quer poder, né, também contribuir e ajudar com os negócios das pessoas que também nos prestigiam, né, e nos dão a preferência. Então, as nossas cotas já estão disponíveis. Então, caso você tenha uma empresa ou queira divulgar a sua marca dentro do nosso evento, só me procurar, tá? De qualquer forma, a gente também disponibiliza nos grupos aí de forma geral, se vocês tiverem interesse, tá bom? Aí a gente disponibiliza para vocês depois, tá? E é isso, participar do nosso espetáculo é viver um momento, né, de superação, descoberta, onde cada aluno ganha confiança, expressa seus talentos e constrói memórias que vão acompanhar toda a família para sempre. E aí, a gente faz o convite, né, para embarcarmos juntos nessa experiência. A gente vai mandar todo esse arquivo em PDF, e aí no arquivo vocês vão clicar aqui e vai ter já todo o formulário para vocês preencherem. Esse formulário já também, pra vocês darem um aceite na contratação, né? Ele já tem um contrato ali. Então, peço que leiam com atenção. Eu peço que se organizem com as datas, né? A gente está antecipando muito esse ano para vocês. Então, agenda de viagens, de compromissos, acho que vocês já conseguem, né, antecipar e se organizar. Mas eu gostaria de reforçar o seguinte, pessoal, e deixar muito claro. O espetáculo, vou parar de interromper aqui. O espetáculo, ele é opcional, tá? Ele não é obrigatório a participação. É uma decisão da família, uma decisão da criança, mas eu garanto que é uma experiência maravilhosa, né? Que a gente proporciona não só para os nossos alunos, mas para os familiares também. É, as nossas aulas, como eu disse, e reforço também, elas não são só voltadas para o espetáculo, tá? É, a gente monta todo um planejamento em que isso vai sendo inserido de forma natural, né? A gente não perde todo o tempo da aula só com ensaio, então a gente começa muito antes a preparar essa coreografia, né? Um pouco a cada aula, um pouco a cada semana. Logicamente, isso se intensifica mais próximo à data, né? Mas pela experiência dos outros anos, sempre foi muito tranquilo. Aquelas alunas que às vezes não conseguem participar, a gente tem pouquíssimas alunas que não participam, e a maioria que não participam é porque já tem compromisso, ou casamento, ou viagem marcada e que acaba não conseguindo participar. Essas alunas também são inseridas nos ensaios e, e na coreografia, tá? Até porque a criação coreográfica, ela faz parte de quem dança, independente se vai apresentar ou não. Então, ao ensaiar uma coreografia, além da criança estar aprimorando e desenvolvendo todos os passos e movimentos que aprendeu na dança, ela está ali interagindo com o outro, trabalhando em equipe, trabalhando noção espacial, trabalhando o ritmo, organização. Então, mesmo que não venha a participar, a aluna é inserida em todo esse processo, tá? E isso a gente costuma fazer de uma forma bem tranquila. E, e aí a gente, né, finaliza ali toda essa preparação para apresentar para vocês. Então, reforço, é uma decisão da família.
A gente precisa de tempo de antecedência para organizar o espetáculo todo, principalmente todo o serviço de costura, né? Porque a gente precisa saber quantas confirmações a gente tem, aí depois a gente vai, costumo ir para São Paulo, pesquisar tecido, fazer toda a compra desse tecido, eu costumo acompanhar a costureira nessa compra, para isso se adequar ao que a gente tá, o que a gente espera, né? O que a gente pensa em termos de figurino para o evento. Então, é um trabalho de longo prazo aí. Então, a gente precisa do quanto antes das confirmações de vocês sobre essa participação, tá? Aí, qualquer dúvida que vocês têm, podem me chamar, pode perguntar, tá? Que a gente vai, sanando. É normal ter essa insegurança da primeira vez, do primeiro momento, mas temos que encorajar essas crianças, temos que ensinar eles a viver a arte, né? Que isso está tão escasso, o acesso, né? Então, a gente conta com vocês para isso, para esse espetáculo acontecer. E outra coisa que eu gosto de falar, por mais que a gente antecipe para a criança, que a gente tenha todo um planejamento, que a gente prepare essa criança para a apresentação, a gente está lidando com o ser humano, né, que é cheio de sentimentos. Então, pode acontecer da criança chegar no dia, travar e não apresentar? Pode. Isso pode acontecer. A gente vai prepará-los para que isso não aconteça. Mas ali na hora é um monte de sentimento misturado. Então, a gente não sabe como às vezes vai ser, né, a reação da criança ali. Nunca aconteceu até agora, né, Pera? Acho que nos últimos anos de ninguém não subir, de não apresentar. Até acho que por esse cuidado que a gente tem, da forma leve que a gente vai, né, conduzindo. Mas eu gosto de dizer, pode acontecer. Ai, não dançou, que não sei o quê. Quer culpar o professor por isso? Não, a gente está lidando com o ser humano. E lá no palco eles vão se expressar artisticamente. Então a gente já teve a aluna que ensaiou Tava Linda e Maravilhosa, subiu no palco, ela quis jogar beijo para a plateia, ela quis fazer a dança dela. E assim, não deixou de ser lindo, né? E nós jamais vamos subir no palco ou tirar aquela aluna ou corrigir ela ali. Não, ela tá ali, ela tá se expressando, é o que ela tá sentindo, né? Então, gosto de falar que isso pode acontecer. Mas se a gente tiver um trabalho em equipe, família, com os professores, com toda a nossa equipe, isso dificilmente acontece. Então, essa criança, ela tem que se sentir segura, ela tem que se sentir pertencente, porque às vezes nós adultos passamos essa insegurança para eles, né? Ai, mas vai ficar lá sozinho, ai, vai ficar lá tantas horas. Eu entendo, mas eu posso dizer que eles super curtem os bastidores, que é a maior preocupação da família. Então, nos bastidores, a gente sempre leva. Ano passado, levamos Bob Goods, levamos livro, Uno, brinquedo. Então, assim, eles ficam ali entretidos, eles não estão lá à toa sentados esperando, né? E é isso, então, que eu queria falar para vocês, apresentar a nossa proposta de espetáculo. Vou enviar o PDF nos grupos, então a gente aguarda a resposta de vocês, tá? Pensem com carinho aí, porque vale super a pena. E aproveitando que a gente está aqui com a maioria, eu gostaria de reforçar que as alunas que fizeram encomenda dos uniformes do balé, do Baby Class, que é o Rosinha, a gente teve um atraso enorme nessa produção, né? O pessoal nossos fornecedores já estão sanando para entregar no máximo até semana que vem para vocês. Então, agradeço aí a compreensão. Isso nunca aconteceu, mas eles tiveram uma série de problemas, né? Atrasaram para entregar o tecido que estava em falta. Depois, uma das funcionárias principais lá teve que se ausentar, teve que tirar licença. Então, até conseguir achar outro profissional para poder, enfim, né? Quem trabalha com mão de obra sabe que isso pode acontecer. Então, logo em breve, a gente vai estar entregando para vocês, tá bom? E para finalizar, o Per vai falar um pouquinho, né, Per, com eles? Olá, pessoal, boa noite. Só para a gente finalizar, estou aqui do lado da Tássia, aqui no estúdio.
Quero para vocês que a gente está preparando o espetáculo com muito carinho. Quem já se conhece sabe que a gente tem um roteiro teatral bem bacana para contar de forma bem legal e inserir todas as coreografias de forma leve, de forma gostosa, de forma divertida e conversar que a gente está fazendo um espetáculo lindo para vocês e que com certeza os filhos de vocês adoram para participar, ok? Quero me colocar junto com toda a equipe à disposição, o que vocês precisarem, estamos à disposição de vocês. E é isso, Tassi. Microfone. É isso, pessoal. Até vi aqui que a Monique, né, perguntou sobre a pré-venda dos ingressos. Normalmente a gente faz a pré-venda 2 meses antes do evento, porque a gente também precisa, né, pagar os fornecedores e tal que trabalham na produção, mas a gente ainda não tem essa data definida. Mas fiquem tranquilos. Aquilo que a gente ainda não tem definido, a gente vai passar para vocês com bastante antecedência, tá? É que esse ano normalmente a gente divulga o espetáculo perto de junho, porque o teatro demorava para fazer o sorteio das datas com as escolas de dança, e esse ano a gente conseguiu antecipar bastante. Então, em janeiro a gente já sabia da data, a gente já conseguiu fazer. Então, isso nos deu aí esse alívio de organizar com tudo com mais calma, de parcelar em mais vezes esse espetáculo, né? Então, tem coisas que a gente ainda está definindo, e assim que definidas, a gente passa e compartilha com vocês, tá bom? Outra questão que eu lembrei agora, que às vezes, né, as mães têm dúvida, mas vai tirar, por exemplo, medida em junho da minha filha, mas até o fim do ano cresce, fiquem tranquilos, né? O figurino ele vai ser entregue perfeito, impecável, ajustado no tamanho da criança. E qualquer questão também, a Dirce fica à disposição para estar arrumando, até no dia do evento, se for preciso. Mas normalmente a gente entrega redondinho aí para vocês, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, ou quer falar alguma coisa? Compartilhar a experiência de que já viveu o espetáculo com a gente também? Hã? É? Então é isso. Então, ó, eu vou finalizar por aqui. Agradeço aí o tempo de vocês, agradeço a disponibilidade, tá bom? É, vamos juntos aí para fazer mais um espetáculo inesquecível, grandioso, da altura que os nossos alunos merecem, da altura da dedicação deles, porque nossos alunos são bem dedicados, desde os pititicos ali até os maiores e adultos. Esse ano a gente tem turmas de adulto que vão se apresentar também no espetáculo, mães de alunas. E além disso, a gente vai ter mães de alunas nesses bastidores com a gente, porque vão estar ali para apresentar, tá bom? E aí, mais informações, mais próximo ao evento. A gente vai trazendo para vocês, se necessário, a gente agenda outra reunião com vocês online, tá bom? E estamos aqui à disposição. Qualquer coisa que precisarem, qualquer dúvida, compartilhem, tá bom? Fechou? Obrigada, gente. Boa noite. Noite.